Está precisando disso, né? Boa noite a todos. Boa noite. Bom estudo, Gravando, Miriam. Miriam? Podemos Tá. ir. Eu tô, você está me vendo bem? Sim? Na hora que entrou gravando, aqui, bom, melhorou. Boa noite, gente, paz e alegria. É com muita satisfação que nós estamos aqui novamente reunidos e unidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema dessa noite é um tema muito, eu acredito que muito presente ainda na vida de todos nós, né? Que é sobre o necessário e o supérfluo. Esse tema faz a gente refletir muito no nosso dia a dia, nas nossas ações, né, nas nossas atitudes, né, como espíritas, né, como seres humanos ainda em fase de desenvolvimento moral e espiritual que nós estamos passando. Eu vou começar lendo um texto, uma história do Richard Simonetti, do livro Atravessando a Rua, chama A Multa Maior. O recinto do tribunal estava lotado, não tanto pela importância dos crimes que seriam julgados, mas pela presença do prefeito de Nova York, LaGuardia, que costumava, nessas ocasiões, sentenciar casos policiais simples, com decisões que ficavam famosas pelo seu conteúdo de sabedoria e originalidade. Um dos acusados fora pilhado em flagrante, roubando pão em movimentada padaria. O homem inspirava compaixão. Muito magro, barba por fazer, roupas em desalinho, era a própria imagem da miséria. LaGuardia submeteu o solene ao interrogatório, consultou as testemunhas e, após rápida apreciação, considerou o culpado, aplicando-lhe a multa de $50. A alternativa seria a prisão. Em seguida, dirigindo-se à pequena multidão que acompanhava atenta o julgamento, disse peremptório: quanto aos presentes, estão todos condenados a pagar $0,5 cada um, importância que serviria para liquidar o débito do réu, restituindo-lhe a liberdade. Diante a estupefação geral, assentou: estão multados por viverem numa cidade onde um homem é obrigado a roubar por pão para matar a fome. Todos nós, habitantes de qualquer cidade no mundo, esse é o Richard que comenta, estamos sujeitos a uma multa muito mais severa, a uma sanção muito mais grave, a frustração dos anseios de felicidade, os desajustes intermináveis, as crises de angústia, por vivermos num planeta onde as palavras fraternidade, bondade, solidariedade são enunciadas como virtudes raras, quando são apenas elementares deveres indispensáveis à preservação do equilíbrio em qualquer comunidade. Dizem os espíritos superiores que a felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. Diríamos que somente na medida em que estivermos dispostos a socorrer a infelicidade da terra é que estaremos a caminho da felicidade do céu. Não há alternativa. Podemos nos isolar da multidão aflita e sofredora, mas jamais estaremos bem, porquanto a infelicidade é o clima crônico dos que se fecham em si mesmos. Mãos servindo são antenas que estendemos para a sintonia com as fontes da vida e a captação das bênçãos de Deus. Todo o texto que a gente lê da doutrina espírita, quando se fala de supérfluo, do necessário e do supérfluo, todos terminam assim, com orientação para todos nós, o quanto o excesso, o supérfluo, né, o que a gente possui, o que a gente não usa, o que não é necessário, nos prejudica na nossa escalada e na nossa evolução moral, espiritual. A espiritualidade não condena a riqueza, não condena o dinheiro. O problema está no uso que nós fazemos dela. No livro Marcas do Caminho, para completar essa leitura do Richard, tem um pequeno texto que chama Podia Ser. A velhinha que vimos, vergada ao peso do sofrimento, não é aquela benfeitora que nos ofertou o berço na terra. No entanto, podia ser a nossa mãe. O trabalhador abatido que passou esmagado de angústia não é aquele amigo respeitável que nos serviu de pai no mundo, mas sem verdade podia ser nosso pai. A criança desditosa que renteou conosco na via pública, estendendo mãos à caridade, não é nosso filho, contudo podia ser nosso filho. Mendigo cansado de abandono, relegado à incerteza da rua, não é pessoa de nossa casa, entretanto podia ser. O doente caído em desamparo e cujo martírio orgânico nos inclina a pensar na desventura dos que vagam sem teto, não é nosso parente consanguíneo.
todavia podia ser nosso irmão. Diante dos que choram e sofrem, coloquemo-nos de imediato em lugar deles e saberemos compreender que toda migalha de bondade e alegria é talento de luz. Caridade é a bênção de Deus em movimento constante. Hoje é a nossa hora de dar, amanhã será o nosso dia de receber. É para a gente refletir, né? Às vezes a gente passa perto de alguém que está sofrendo, que está passando dificuldade, e nós nem percebemos a presença dessa pessoa, né? E essa pessoa não é mais nada do que nosso irmão, filho do mesmo pai, né? Nós todos somos irmãos, filhos de Deus. Isso não acontece muito longe da gente, não. Eu falo que nas casas que a gente trabalha, nas fraternidades, nas casas espíritas, às vezes nós estamos tão voltados para nossas tarefas ali, para o que a gente veio fazer na casa, que às vezes um companheiro nosso está em sofrimento, um companheiro de tarefa, uma pessoa que está sempre perto da gente, perto fisicamente, mas às vezes está distante dos nossos corações, né? Isso acontece, porque nós estamos assim, tão voltados, o início da tarefa, o fim da tarefa, a gente volta para a nossa casa e às vezes a gente não teve aquele olhar para aquela pessoa, às vezes que está com os olhos inchados, está cabisbaixo, porque o corpo fala. O corpo fala o que a pessoa está sentindo. Se a gente olhar mais quem está do nosso lado, não precisa ir de longe, não, né? É na nossa casa, é no nosso trabalho, é num supermercado, é em todo lugar que nós estivermos, né? É nas nossas casas onde nós buscamos o nosso crescimento moral e espiritual. Eu acredito que esse tema é para balançar a gente, né? Para que a gente tenha esse olhar de amor para o nosso próximo mais próximo, né? O que é necessário, segundo o dicionário? É essencial, indispensável, que é preciso, é de grande necessidade, né? A origem da palavra necessária é do latim necessaire. Gente, não sei falar latim tão bem assim, não vocês pensam, não, viu? E o que é supérfluo? Que ultrapassa a necessidade, que sobra, dispensável, excedente, extravagante. Origem do latim supérfluo, né? O necessário, o supérfluo é o contrário do necessário. É o oposto do necessário, é um antônimo do necessário. Né? Então, essa medida para a gente saber como que é a nossa vida, né, no nosso dia a dia, se é uma vida que a gente consegue viver sem extravagância, né, sem excessos, né, ou é uma vida que a gente se esforça para viver dentro do necessário, em tudo, né, gente? Em tudo nós deveríamos ser comedidos, né? No falar, é no comer, né? É no expressar as nossas opiniões diante de alguém que nos pede, né? A não fazer comentários menos bons, né? É no gastar, né? As nossas necessidades para a nossa casa, seja na necessidade de alimento, seja na necessidade de alimento, seja no vestir, no calçar, né? Todas as nossas necessidades. E como que a gente passa da necessidade para o supérfluo, né? Com os nossos excessos, né? Quantas pessoas estão doentes, né? Por excesso de comprar, né? As pessoas compram de uma forma que elas não têm controle disso, né? E esse prazer de comprar, né? O comportamento de compra compulsiva, ele é patológico. Ele advém de uma vontade avassaladora, incontrolável, crônica e repetida de comprar simplesmente com o intuito de amenizar os sentimentos de estresse e ansiedade. Na verdade, não há foco no produto, e sim no prazer e alívio das sensações negativas proporcionadas pelo ato de comprar. Então, as pessoas que têm essa compulsividade por comprar, elas são pessoas que estão em sofrimento. Não adianta a gente falar, não faz isso, não faz aquilo. Tem muito mais por trás desse ato de comprar. E, às vezes, a gente convive com pessoas assim, do nosso lado, na nossa casa, o nosso parente, né? E esse parente, às vezes, ele está fazendo isso, é um grito de socorro, né? Para a gente perceber que tem algo de sofrido ali dentro, né? Nessa ansiedade, nesse estresse, que ele não está dando, ele está transferindo para a matéria, né? Eu acredito que é o nosso vazio existencial, né? Essa busca que nós temos que ter, está dentro do nosso íntimo, né? Dentro da nossa consciência, esse encontro com Deus. E a partir do momento que a gente começa a buscar, a gente vai mudando de comportamento. Com certeza, se Jesus entrar na nossa vida, né?
e ele não fizer mudança, é porque ele não entrou na nossa vida ainda, né? Porque ele está lá na porta, não entrou na nossa casa espiritual. Porque a gente não é a mesma pessoa que nós somos ontem, há 10 anos, 20 anos. Né? Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, eu não mudo, eu sou a mesma pessoa dele. Eu falo, gente do céu, o que é isso? Né? Nós temos que mudar, nós temos que renovar, nós temos que ouvir os conselhos das outras pessoas, nós temos que aprender com o próximo, né? A gente aprende de duas formas, né? Aprende sem ser com o nosso erro e aprende com o nosso próprio erro. A maioria de nós sofremos com o nosso erro, né? Então, a gente vê quantas pessoas compram dessa forma excessiva, o tanto de transtorno que dá na vida da pessoa. Transtorno financeiro, né? Desequilíbrio, transtorno nos armários, fica tudo cheio de roupa, cheio de sapato, cheio de tudo. O transtorno não é só para roupa, não. É para alimento. Tem pessoas que têm excesso de alimento, excesso de armários, né? Para guardar. E ela, ao invés da gente mudar de comportamento, a gente compra mais armário. Né? Aquele espaço não está cabendo o que a gente está comprando. Né? Então, assim, não é fácil mudar esse hábito, mas também ele não é impossível de ser mudado. Né? Depende do nosso querer e da nossa decisão, né? Da nossa percepção moral, da nossa percepção espiritual da vida. No Livro dos Espíritos, na questão 715, Kardec pergunta aos espíritos, como pode um homem conhecer o limite do necessário? Como que nós vamos saber que nós estamos no limite do necessário, né? Do necessário, não passando para o supérfluo? Ele responde, aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e é a sua própria custa. Então, quando ele fala que o conhece por intuição, né, Kardec está falando, né? Então, tem um caminho da gente conhecer, né? É através do equilíbrio, né? É através do conhecimento, né? É através de você chegar depois que você busca esse alimento espiritual, trabalhar a sua reforma íntima, se você sai para poder comprar algo que é necessário para a sua vida, você fala para você mesmo, eu falo assim para mim, eu não vim comprar isto, eu não estou precisando disso, eu estou precisando daquilo na minha casa, né? Essas ofertas, leve 3, pague 2, eu falo, eu vou levar para quê? Não tem espaço para guardar na minha casa, né? Às vezes não tem, e a gente vai nessa onda, se a gente deixar, a gente perde o controle, né? Então é isso que ele está falando, por essa intuição que a gente recebe, que a gente tem na intuição, é nossa, é adquirido, né? É através dos conhecimentos, através dos estudos, através da vivência, né? É que a gente vai despertando para o que é mais necessário em nossas vidas, né? No livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel fala dessa questão 715. Nesse livro, eles estudam algumas questões do Livro dos Espíritos, e no texto 12, que ele fala da sobra, ele fala que a sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna. Que estatues sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. É assim que o leite a desperdiçar-se na mesa é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão. Tanto quanto a roupa a esmalar-se desnecessária no recanto doméstico é o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Por isso mesmo, formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusa a fome dos semelhantes. Prolifera a traça na moradia pelo vestuário que segregas a distância de quem sofre a intempérie. Multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas, inútil. Arma-te a inveja, ciladas soezes. São soadas soezes, quer dizer, desprezíveis, ao pé de patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade do vício senhoreiam-te a vida, nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Não ouvides, né? Não se esqueça, assim, que toda sobra desaproveitada nos bens que te desfrutas por efeito de empréstimo da providência maior
se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra. E repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirá desde a terra pelos investimentos do amor puro e incessante, em direitura à plenitude celestial. Então, Emmanuel fala como que ficam, né, quando esses excessos, né, esse supérfluo que a gente tem em nossas casas, né, como as formações miasmáticas invadem o lar, né, e fala dos frutos, ele fala das roupas, né, ele fala do espaço, né, dos guarda-roupas cheios, né, e fala também do patrimônio, né, quando pessoas que possuem muito patrimônios, que retêm, sem qualquer benefício, né, porque a riqueza, quando a pessoa tem uma condição financeira melhor, que ela veio com esse compromisso, ela tem, esse compromisso é para que ela produza para o bem maior, né? Ela produz emprego para que as pessoas possam se sentir dignas, né? Viver com dignidade, né? Elas possam querer o crescimento na carreira, no estudo. É isso que é o objetivo do dinheiro quando quando as pessoas têm a condição financeira maior. É necessário a riqueza, sim, né? Para poder trazer progresso, né? A gente às vezes ouve aí, né, esses valores, igual a gente às vezes ouve, né? Nós estamos em plena pandemia, que a gente pensa que as vacinas que nós estamos... Tem gente que pensa que as vacinas que nós estamos tomando é de graça. Não tem nada de graça, né? Elas não, pode até, alguns países estão doando vacina, mas não chegou ainda no Brasil. Ela tem um preço, né? É custoso para a nação pagar por essas vacinas. Tanto que em países mais pobres ainda, né? Mais pobre, porque o Brasil ainda é considerado que está em desenvolvimento, né? Devagar, mas está. Eles não conseguem ainda. Se a gente pensa que aqui está ruim, tem lugar que está pior ainda, né? Por quê? Porque não tem condições financeiras, não tem crescimento, não tem desenvolvimento industrial e outros desenvolvimentos que são importantes para o nosso crescimento de uma nação. Porque uma nação, quando ela tem uma estrutura, né, o que acontece? Tem estrutura na educação, na formação, desde lá, na formação da criança, né, na condição de uma vida mais tranquila, né, de saúde pública, que dá para todas as pessoas usarem, né? Isso é uma nação que trabalha com equilíbrio. Nós vamos chegar um dia nessa condição. Nós estamos caminhando, eu não sou negativa, eu acho que o nosso país nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos que aprender com isso, né? O que a gente contribui para que a nossa nação fique melhor? A gente pode querer acusar os governantes, culpar todo mundo, e na nossa casa, no espaço em que nós vivemos, né? Nós estamos contribuindo para que o mundo fique melhor? Para que o mundo mental, questão das pessoas ao nosso redor, se torne um mundo mais de paz, um mundo mais de tranquilidade? São perguntas que a gente deve fazer para nós mesmos, né? No nosso dia a dia, nas nossas vivências, né? Com quem a gente convive e nos espaços onde que a gente mora, né? Muitas pessoas falam, muita gente tem vontade de ser rica, né? Eu gostaria de ser rica, como se isso fosse a solução dos problemas. E a gente sabe que a espiritualidade, através dos livros, através das orientações, fala que a aprovação da riqueza ela é muito mais difícil do que a aprovação da pobreza, né? Porque o que acontece? O ser humano fica envaidecido e pode ir por caminhos que vão trazer mais dor para ele, né? Mais dificuldade, né? Para o seu aperfeiçoamento, né? Para o seu crescimento. Então, é que a gente agradeça a Deus e estejamos na condição que nós estivermos e se a gente quer melhorar a nossa vida, somos nós que temos que trabalhar para essa melhora, né? E a partir do momento também que a nossa vida espiritual está em equilíbrio, a gente consegue conviver e viver melhor, mesmo em condições mais difíceis, né? Porque o amor, a paz e a harmonia reina em nossos corações, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando. Na questão 716, Kardec pergunta, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza, o limite das nossas necessidades? Quer dizer, com a nossa organização, né, com tudo que tem na natureza, com tudo que nos foi dado, né, para que nós pudéssemos usar, não tem o limite das nossas necessidades? Os espíritos respondem, sem dúvida, mas o homem é insaciável.
Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que lhe não são reais. Então, por que a gente não consegue perceber esse limite que os espíritos, os espíritos respondem? Porque nós somos insaciáveis, materialmente falando, que ele está falando, né? E aí, por essa nossa fraqueza ainda, né? Essa nossa condição atrasada espiritual, a gente... Aí ele fala, porém, os vícios lhe alterarão a constituição e lhe criarão necessidades que não são reais. Eu falo que nessa pandemia a gente tem visto muitas lições, né? Muita gente querendo trabalhar para o próximo, muitas pessoas percebendo as necessidades dos outros, mas a gente vê, assim, quando a gente vai no supermercado, se for um supermercado que a gente vai sempre, no início da pandemia, em 2020, assim, que ficou mais acentuado, né? Que não começou em 2020, mas no final de 2019, a gente percebia, assim, uma quantidade de bebida alcoólica nesse supermercado. E como essa fila cresceu. A gente tomou parte corredor, um supermercado que tem perto da minha casa, um corredor enorme de bebida alcoólica, porque ao invés da gente, nesse momento de reflexão, de mudança, de cuidado, de ficar em casa nossa casa espiritual também, as pessoas estão indo para o vício, os vícios, o que está descrito aqui. Não são vícios de beber, mas outros vícios, né? Outros excessos, né? Os açougues estão vendendo mais carne, né? A gente vê assim que tem muitas situações do dia a dia nosso que a gente percebe que há um desequilíbrio. Não uma conscientização que nós devemos mudar as nossas atitudes, né? De mudança de atitudes. Mas tem pessoas que estão fazendo isso, né? Está preocupada mais com o próximo, com a natureza, com os animais, né? E com a vida, né? Então, sim, nem a gente não pode perder a esperança, né? A gente não pode deixar de acreditar na beleza e no amor de Deus em toda parte. Ele pergunta na questão 717, que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário, né? Falando as pessoas que abraçam, né, esses assambarcam, que ele fala, né? Que tem muitos bens, né? E que proporcionam o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Os espíritos respondem: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto, o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como um selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Dessa tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara, né? Ele fala, né, desse compromisso, desse débito que a gente adquire perante a humanidade, com os nossos excessos, né? E que a gente sabe que tem muita gente que vive em privação. Como a gente sabe que tem. E não são pessoas que estão longe de nós, né? São pessoas que estão perto da gente. Então, ele fala, e também quando ele fala que nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa, ela é um TI, né? Técnico de informática. Quando ele tem aparelhagens que são necessárias para o trabalho dele, para ele desenvolver o seu trabalho. São aparelhos, são computadores, uma tecnologia mais avançada. Agora, nós, no nosso dia a dia, que esse não é, que se não sendo a nossa profissão, para que a gente vai adquirir um supercomputador, que a gente nem vai saber manusear, né, com tanta potência que ele tem, né? O que a gente vai fazer com isso? Né? O que nós vamos fazer com... Estou dando um exemplo, né? Que quando ele fala que não é absoluto, depende da necessidade. Uma pessoa que tem um mega computador e que trabalha e que produz, né? E que serve para poder ajudar a muitas pessoas de uma certa forma, né?
Eu falo que um TI de um trabalho, não deve ter algum de nós que trabalha de TI, o Mendes trabalha, né, no Santa Casa, não é um trabalho fácil, ele é muito requisitado, as pessoas, quando têm problema nas empresas, não têm paciência de esperar esse profissional chegar para ser atendido, todo mundo quer ser atendido de imediato, é uma pessoa que ela tem que ficar muito centrada, para ela, além dela saber fazer, ela também tem que ter muita paciência, porque ela é muito requisitada e as pessoas não têm muita tolerância uns com os outros, né? É um trabalho que a gente tem que valorizar, né? Que a gente, no nosso dia a dia, às vezes nós mesmos, né? Quando requisitamos um trabalho TI, somos um pouco intemperantes, né? Para a gente ver que as pessoas é o que os espíritos respondem, né? E com o que a gente fala, os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Dessa tem apenas o verniz, como muitos acham que da religião só tem a máscara, né? E não deixa de falar da questão da religião também. A religião a gente vê na parábola do bom samaritano, né? Quando passam os dois religiosos, o levita, o escriba, que não dão atenção para aquele homem que está caído no chão, né? Então, é a máscara, né? Aquele homem que está caído no chão, um homem nu, não tem roupa que o identifique, nem como levita, nem como escriba, nem como samaritano, não dá para descrever quem é ele, mas eles nem sequer, né, chegam perto dele, passam a largo, né? Esse aqui é um chamado para nós, para quando nós somos chamados para trabalhar na seara de Jesus, que nós não fiquemos a largo, né? Que nós, né, arregacemos as nossas mangas e trabalho mesmo, porque senão nós estamos também desperdiçando os talentos que Deus nos deu, né? No livro Espírito e Verdade, ele comenta essa questão 717, que chama Excesso e Você. Ele fala, amigo, espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhes sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despesa os gêneros alimentícios que descansem esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo aos viajadores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados em seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-lhes ao leitor sem recurso. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na paz espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mubificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Vamos só comentar, né, que quem fala é o André Luiz, né? Então, será que a nossa casa é um museu? Excesso de móveis, né? A gente, às vezes, você compra um móvel, você guarda o outro móvel. Você compra porque você acha que está precisando, porque aquele está inadequado, pode estar estragado, e a gente não consegue desprender desse móvel, né? Quanta coisa que às vezes tem na nossa casa que não é útil, a gente não usa. As pessoas que estudam esse tipo de comportamento da gente falam que se passar 6 meses
Na pandemia, acho que nós vamos ter que aumentar esse tempo, né? Porque tem muita coisa que não está usando e nem está saindo de casa, né? 6 meses que você não usa aquele objeto, ele não faz falta. Se passou 6 meses que está ali parado e você não circulou com ele, ele não faz falta na sua vida. E fala que desapego começa com as coisas pequenas, né? No recesso, explora os sentimentos que o excesso, né? Namoradia explora os sentimentos do morador, né? Que sentimentos que a gente tem, né? De avareza, né? De posse, né? De dono, né? E ele fala que a verdadeira morte começa na estagnação. Então, ele fala que nós estamos mortos, né? Mortos para a vida, né? Para o verdadeiro sentido da vida, quando a gente fica acumulando, né? Ele fala, transfigure os apetrechos que eles sejam úteis em forças vivas do bem, né? Para a gente passar para frente, para o bem, né? Quantas às vezes a gente faz compra, eu tento ter um controle disso, né? Tem gente que vai comprando, vai pôr no carrinho, não tem nem controle. Depois não consegue, não cabe nem na despensa que está falando, né? Retirar. Será que a gente consegue, né, desses itens que o André Luiz está falando aqui, quando nós voltarmos para a nossa casa, que provavelmente nós encaixamos em algum desses itens, né? O guarda-roupa, os sapatos, o mobiliário, os guardados em gavetas, em porões. Aí ele vai mais longe ainda, né, gente? Tem porão para a gente ficar guardando o que não cabe dentro da casa, né? Qual é o sentido disso, né? Dando aplicação para coisas que estão paradas, né? Então, os livros empoeirados, que você não consulta. Ele não está falando que a gente não deva ter livro, mas aqueles que a gente não usa, né? Ultimamente eu estou fazendo assim. Os livros que, principalmente da área que eu trabalho, do meu trabalho remunerado, eu vejo uma pessoa que está falando que está estudando, eu vou e dou um livro meu, um dos livros que eu tenho aqui em casa. Então, aos poucos, eu estou diminuindo os livros. Eu gosto muito de livro, mas se não estamos usando, né, vamos passar para frente, né? E falar, às vezes a gente está contribuindo com uma quantidade, a gente pode melhorar esse valor, né? A gente pode depositar, doar um valor maior, né? Então, assim, essa parte que ele falou é até difícil mesmo. Eu reconheço que muita gente passa essa dificuldade. Quando ofereço ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na paz espiritual. Aquele objeto que a gente guarda, que era do ente querido nosso, e que ele tem utilidade, né? Ele fala para a gente oferecer para um amigo, enviando os que partiram maior contentamento com tal gesto. Que esse desprendimento nosso vai dar alegria para quem partiu. É para ter alegria, né? De ver que aquele objeto que ele não usa mais na Terra, ele tem um outro sentido, né? Isso aqui a gente vê lá no livro Nosso Lar, né? Quando André Luiz chega na casa dele, né? Quando ele vem fazer, ele é liberado para ele, fazendo quase um ano que ele está lá estudando, ele fica atordoado, né? Tudo que ele aprendeu, em questão de minutos, ele perde o controle quando ele chega na casa dele, não encontra o retrato dele, não encontra os móveis que estavam no lugar, né? E o que mais incomodou ele é que tinha outro homem que tinha casado com a esposa dele. E esse homem estava doente. E quando ele viu, ele estava mudando as vibrações dele. As vibrações dele estavam ficando tão densas que ele consegue recobrar a consciência e lembrar de tanto que ele aprendeu, né? De tanto de qualidade de ensinamento espiritual. Aí ele pede ajuda, é Narcisa mesmo, ele pede ajuda, ela vem, socorre, né? O homem estava muito grave, ela busca nas plantas da região e vem e faz todo um tratamento naquela pessoa. Então, a gente vê assim, depois de um ano de tanta sabedoria que ele adquiriu, no momento ele descuida, né? Quando ele vem fazer uma visita no seu lar, né? Quando ele percebe que a sua família não lembra mais dele como ele gostaria de ser lembrado, né? Então, isso a gente tem que pensar também no nosso retorno para a paz espiritual, né? Será que todos esses supérfluos ainda vão trazer muita dor para a vida da gente também? Não só aqui traz, mas traz também na nossa vida, no retorno à paz espiritual. Porque quando nós voltamos para lá, nós não mudamos. Nós não seremos outro espírito. Esse espírito que está, né, que desprende do corpo e continua dentro da sintonia, né, do que existe dentro de nós, dentro das nossas construções, né? Ele fala que para a gente ajudar na casa, divulgar o livro nobre, medicar os enfermos, aplacar a fome alheia e enxugar lágrimas e socorra feridas, né?
quando ele fala de feridas aqui, gente, eu não acho que André Luiz está falando só de feridas, as feridas, lesões, né? Muita gente tem dificuldade, se for fazer cuidar da ferida, fazer um curativo, mas eu não acho que ele fala só das feridas físicas, né? Ele fala das feridas emocionais, né? Será que nós temos condições de ajudar alguém que está em sofrimento, em dor? Nós podemos aplacar, diminuir aquela dor, né? Pelo menos por um momento, para aquela pessoa respirar, para aquela pessoa rever os seus sentimentos, né? O que está incomodando, aquelas dores mais profundas que estão ali na sua alma. Né? Nós temos capacidade de fazer isso sim. Não é no livro Roteiro que fala que com duas semanas de evangelho, a gente não pode falar que a gente já não tem mais conhecimento? Então, assim, a importância, né? E quanto de evangelho que nós temos recebido, de lições do evangelho, de lições da espiritualidade superior. Né? Então, nós temos condições de aplacar as feridas. Basta que a gente saia de si mesmo, né? Que a gente consiga perceber o outro, a dor do outro. Quando eu gosto de um texto do Emmanuel, que ele fala do supérfluo, mas ele não fala do supérfluo só de coisas físicas, de coisas materiais. Ele fala de sentimentos, como que a gente acumula esses sentimentos menos bons dentro das nossas almas e como que eles nos prejudicam. No livro no Plantão da Paz, o Emmanuel fala no capítulo 2 sobre supérfluo. Por toda parte da terra vemos o fantasma do supérfluo, enterrando a alma do homem no sepulcro da provação. Quer dizer, diante da provação, nós perdemos essa oportunidade. Né? Supérfluo de posses estendendo a ambição, supérfluo de dinheiro gerando intranquilidade. Se a gente não tem dinheiro, a gente fica tranquilo, mas se tem muito dinheiro, causa muito mais intranquilidade, né? Começa a proteger a casa, coloca sistema, circuito externo, coloca aquelas cercas, né? Que dá até um mal-estar da gente ver, né? Parece que cerâmica, tudo. E a pessoa muda de comportamento, né? Tem gente que tem carro blindado, paga segurança, tudo porque tem muito dinheiro, gerando segurança, né? E fala, superte preocupações imaginárias, abafando a harmonia. Você, com as suas nossas criações mentais, né, começamos a preocupar, que preocupar é pré-ocupar, é antes do que acontece. Eles chamam isso de supérfluo, né? Imaginários, abafando a harmonia, porque nos tira do equilíbrio. Supérfluo de indagações empanando a fé, né? Começar, será que realmente existe, né? Será que existe vida após a morte? Depois de tanto tempo que a gente já está na doutrina, essas questões essas indagações, né, vão empanar a nossa fé. Não vai permitir que nós tenhamos uma fé viva. Ele fala supérfluo de convenções expulsando a caridade, supérfluo de palavras destruindo o tempo, né? Então, ele fala supérfluo de conflitos mentais determinando o desequilíbrio, né? Quantos irmãos nossos que com esses desequilíbrios mentais buscam começa pequeno e vai tomando uma dimensão que, se não tiver, vou buscar uma ajuda espiritual, uma ajuda também no tratamento da medicina da Terra, porque muitas pessoas, quando vão buscar a ajuda espiritual, abandonam o tratamento da Terra, né? E tem momentos em que o nosso cérebro, né, o nosso organismo, precisa daquela medicação para nos ajudar a controlar nessas emoções, nessas tristezas, nesses conflitos mentais, né? Então, se a gente não tiver controle das nossas emoções, nós ficamos doentes. Nós teremos que usar, muitos de nós, às vezes deveria ser um período mais curto, medicações para nos ajudar, né? Medicações físicas, medicações espirituais, né? E buscar a melhora, né? Buscar o controle das emoções, né? Ele fala que a alimentação, supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde, né? Quanta facilidade que a gente tem de comida, né? Quantas diversidades, esses fast food, hoje, né, na pandemia, tudo entregando em casa, nem saímos de casa mais para buscar, ao comodismo, né? Essas alimentações que muitas vezes não têm os nutrientes necessários para o nosso organismo, mas são alimentações fáceis para a gente comer, fáceis de chegar na nossa porta, né? Então, a gente tem que buscar a nossa saúde, né? Ele fala que é supérfluo de reclamações arrasando o trabalho.
quantas pessoas, quantos companheiros nossos de tarefa que começam, né, com interesse pela doutrina, e quando começa a conhecer as tarefas, quando ele se dispõe a fazer uma tarefa, ele começa a reclamar de todo mundo, reclamar do ambiente, reclamar do trabalho, ele perde muito tempo. E a gente também vê, irmão nosso, que custa tomar uma decisão para abraçar uma tarefa. E eu vejo isso na Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Quantas tarefas tem na casa? Tem para todos os gostos, né, gente? Isso aí a gente não pode falar, que a fraternidade, tanto as tarefas espirituais quanto as tarefas sociais, tem diversas, né, inúmeras tarefas. Né? Então, ele fala, no entanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora de propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certa existência na terra estaria exonerada de grande maioria dos tributos, que aí se pagam quase diariamente a perturbação. Se procuras no Cristo o menor de cada dia, o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do próprio serviço e divide o amor para com todos, a fim de que os que te cercam aprendam com a vida o que convém realmente à própria segurança. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses humanas, quaisquer elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem para os semelhantes, que resultará sempre em nosso próprio benefício. Alija o supérfluo do teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão clara e simples com o nosso divino Mestre e Senhor. Emmanuel. Como que a gente não percebe, né? Que o acúmulo, né? O acúmulo de bens, do supérfluo, faz muito mal para a gente, né? No livro Chico, no livro O Evangelho de Chico, o Chico agradece, ele fala, olha o que o Chico fala para a gente. Eu noto por mim mesmo, quando tenho um pouco de dinheiro a mais, alguma sobra, penso onde é que eu vou guardar isso para ninguém tirar. Gente, a gente sabe que o salário do Chico era um salário bem enxuto, né? Bem pequeno, né? E ele ainda conseguia, quando ele percebia que tinha alguma sobra, pensou onde é que eu vou guardar isso para ninguém tirar. É preocupação e prejuízo da minha saúde, da minha paz e do meu trabalho que eu devo fazer. Tudo o que criamos para nós, que não temos necessidade, se transforma em angústia, em depressão. Vamos aos psiquiatras e são pílulas e mais pílulas, né? Isso é o que o Chico acha, né? Que como que essa quando ele tinha o dinheiro sobrando, como que isso não fazia bem para ele. E a gente sabe que o Chico também, ele não aceitava dinheiro. Quando as pessoas davam dinheiro para ele, tem história que conta que quando ele ia nos Correios buscar as correspondências, né? Ele tem a mediunidade, deve continuar tendo até outras que a gente não conhece, da psicometria. Ele sabia que dentro do envelope tinha dinheiro. E as pessoas iam atrás dele, porque sabia que ele ia doar aquele dinheiro, ele não levava para casa. E muita gente mandava dinheiro para o Chico, né? Em agradecimento ao atendimento, né? As mensagens que recebia, aos tratamentos, mas ele não levava o dinheiro para casa. Imagina o que devia atormentar o Chico, né, gente? Que quantidade é essa que já ele não queria ter? Ele fala que passou fome. Está no item 7 do Evangelho, segundo o Evangelho do Chico Xavier, né? Ele fala, passei fome, passei frio. Pedro Leopoldo sempre fez muito frio, ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes a gente não tinha o que comer. Era uma panela ou duas no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa das privações que passávamos. A gente comia só arroz, chuchu, de vez em quando uma mandioca, ovos, carne. Era muito difícil carne. Sempre tive muito bom apetite. Caso tivéssemos tido esse excesso de comida em casa, eu haveria de me empanturrar. E a mediunidade? E a mediunidade, gente? Como eu seria capaz de produzir de barriga cheia se muitas vezes os espíritos amigos aproveitavam os minutos em que me sobravam da folga do almoço para escrever? Penso que tudo que passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que renasci era o que eu necessitava para servir na condição de médium.
A gente quando trabalha no trabalho mediúnico, né, que a gente abstém de carne uns 2 dias, né, a gente tem gente que tem uma dificuldade para essa prática, né, isso para ele é difícil, né, e ele vai e fala, né, se ele tivesse empanturrado, é a mediunidade, né? Aí eu pergunto, é a mediunidade da gente, né, gente? O que a gente tem feito com esse dom, com esse talento que a gente tem para servir o próximo, né? Será que nós estamos com um instrumento necessário para a espiritualidade poder fazer de nós, né, instrumentos do amor de Deus quando somos chamados, né? É um caso, assim, o Chico é um exemplo. Ele que fala que até na hora do almoço dele, ele escrevia. Ele devia escrever mesmo, porque eu imagino escrever um livro que não deve ser fácil. Agora, imagina mais 450, psicografar mais 450 livros. Né? Quantas páginas, né? Quanto tempo da vida dele foi gasto nesse trabalho maravilhoso que ele deixou para todos nós. E, às vezes, a gente poderia, através de um bilhetinho, né? De uma escrita pequena, trazer harmonia, né, sem excesso, né? A gente poderia trazer um bem-estar para alguém e a gente não consegue escrever. Não consegue escrever. Né? A gente não consegue mandar um bilhete com a nossa letra para alguém. Imagina esse trabalho do Chico, né? Ô, gente, nosso tempo 20:50 é para dar uma paradinha? Miriam, nós tivemos aí, foi colocado no chat, né? Você falou aí do alimento, né? E do vestuário. Então foi lembrado aí a passagem de Mateus, lá no capítulo 6, versículo de 26 a 34, né? Que fala lá, olhai os passarinhos, não se preocupam com alimento, não precisam semear nem colher ou armazenar comida. Isso falando dos alimentos, né? E depois fala do vestuário. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. Porque é o Pai Celestial que toma conta de tudo, né? Que os alimenta, que veste os lírios do campo, né? Então foi essa passagem que foi colocada aí. Interessante, né? Que dentro que você trouxe para nós aí. Ela condiz com o nosso tema, né? Isso. A gente, no material, a gente pensa muito nisso, né? Na comida. Outro dia, uma pessoa, foi sábado, encontrei uma pessoa, ela falou que foi no casamento na sexta-feira à noite. Ela falou, você acredita que não tinha nada para a gente comer? Eu falei assim com ela. E a celebração, que é o mais importante, você lembra do evangelho que foi na igreja católica? Ela falou, não lembro, não. É sério. E ela estava doente, passando mal, porque foi no casamento 9, 10 horas da noite, ela foi com um vestido de alcinha, porque todo mundo ia, mas ela ficou numa gripe, num mal-estar, porque ela teve por causa das convenções, o que a gente leu aqui, né? E eu falei, orientei ela a tomar uma medicação para alergia, mas, assim, a gente vai num evento, né? A gente vai num casamento, que é a união, né? E a gente não consegue nem lembrar do evangelho que foi falado, né? Aquele maná que está sendo passado para os noivos, né? Aquele alimento que está sendo servido, aquele alimento espiritual, né? A gente ri assim, mas é muito triste, a gente fica preocupado com a aparência, com a roupa, com o sapato, com as fotos, né? Hoje as fotos, assim, eu não consigo imaginar eu casando, depois de passar uma semana eu tirando foto, tem aquela emoção, né? Eu sou mais velha também, né? Os jovens são mais voltados para isso. A emoção do casamento, você guarda, não sei como que congela isso, e depois tira outras fotos, coloca no álbum, né? Então, assim, está tudo muito mudado, né? E a gente tem que rever também. Eu falo que os casamentos, hoje em dia, infelizmente, parece mais um teatro, um show, do que o casamento em si, da essência, né? Da palavra, trazer a palavra de Deus para poder trazer mais fraternidade, trazer o amor, o amparo, né? A presença dos padrinhos, pessoas que estão ali perto, para comemorar, para padrinhar aquele casamento, né? Para comungar junto com aquele casal. É algo para a gente pensar, né? Como que vão as nossas atitudes, né? Quando a gente vai numa celebração, quando a gente vai numa palestra, assistir algum companheiro nosso falando, será que a gente fica lá e consegue ficar de corpo e alma? Ou a gente fica lá pensando na casa, pensando na rua, pensando no trabalho, na rua, no ônibus, o que vem, como que eu vou embora daqui, quem vai me buscar, olha para o telefone, fica lendo mensagem. Então, nós temos que ter uma vida mais tranquila, né, também, para todos nós, né? Todos nós somos chamados a atenção.
Como você falou, né, Miriam, o principal acaba ficando no ar, né? A importância da união ali do casal, né? Que é o objetivo principal, né? Que é aquele encontro ali. E o pessoal olhando o relógio, né? E falando, pô, o padre tá falando demais, já tá na hora, já tá na hora de ir lá pra festa, né? É assim mesmo. Bom, Miriam, você pode tecer mais alguns comentários aí, né? Se Tem tiver, mais né? 20 Tem mais minutos, 8 né? minutinhos aí, tá? Eu vou ler o último do Chico, do Isso. 322. Muitas vezes queremos ser felizes, abarcando todas as possibilidades. Um dos apóstolos pergunta a Jesus se não poderia ensiná-lo a orar. Ele oferece à humanidade a oração dominical, da qual retiramos o tópico: Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-nos hoje. Um amigo espiritual diz que se fossem necessários mais recursos para sermos felizes, Jesus teria acrescentado: mas vamos criando fantasias, ilusões, querendo a felicidade que está nas mãos dos outros, achamos que isso é alegria, mas é alegria mesclada de sofrimento. Nosso amigo nos diz que enquanto não nos contentarmos com o pão, não estamos sempre felizes, porque amamos a vida simples, aprendendo a conhecer a beleza natural. A terra está repleta de tesouros para os nossos olhos, para o nosso coração, para a nossa vida. Enquanto nós nos contentarmos com o pão, vai tudo bem, mas da manteiga em diante começam as nossas lutas. Sabemos que precisamos de certos recursos, mas o Senhor não nos ensinou a pedir o pão, não nos ensinou a pedir o pão, mais 2 carros, mais um avião. Não precisamos de tanta coisa para colocar tanta carga em cima de nós. Podemos ser chamados hoje a vida espiritual, né? A manteiga, o presunto, o queijo, já é a mais que ele fala, né? Não é que a gente não possa, né? Isso faz parte da nossa alimentação, mas ele está falando que a gente não ficar satisfeito com nada, né? Essa busca incessante, ele fala, mas pedir o pão, mais 2 carros, mais um avião e muito mais, né? Esse descontrole nosso diante das necessidades materiais, que aí nós nos desvirtuamos do nosso verdadeiro sentido de nós estarmos aqui na Terra, que é o nosso progresso, é o nosso crescimento. A gente pode viver bem com as coisas materiais, mas dentro do equilíbrio, dentro do necessário, todos nós. Eu acredito que esse estudo traz para a gente grandes reflexões, né? Da nossa vida, né? Como que nós estamos vivendo, né? No nosso dia a dia, como estão as coisas em nossa casa, como estão as coisas no nosso trabalho, e o contrário também, né? Se a gente não está desperdiçando, né? Será que nós já estamos compartilhando com as pessoas que estão ao nosso redor? Não só o alimento físico, né? Compartilhando amor, compartilhando carinho, fraternidade. Será que sabemos acolher alguém que está em sofrimento? Acolher, né? Trazer aquela pessoa para perto do nosso coração. Mas para a gente acolher alguém, o nosso coração tem que ter alguma coisa de bom. Como que nós vamos acolher com o coração todo fechado, né? Todo com energias menos boas, né? Por isso que nós temos que Jesus orientou a gente a vigiar e orar. Primeiro a vigilância, né? Vigiar os nossos pensamentos, né? Vigiar as nossas ações, vigiar o nosso comportamento. Ele mandou vigiar o próximo para ficar tomando conta da vida do outro, não. Para a gente vigiar a nossa vida. Porque se nós ficarmos melhor, o mundo também vai ficar melhor. Falta 3 minutos. Tem um texto da Tufo, do A Reforma Íntima, e eu coloquei nas referências, gente. Quando eu coloco aqui tanto de referência, eu coloco e escolho. É do estudo que eu faço, para poder assim, dar uma filtrada. Mas se a pessoa interessar, ela vai encontrar nessas fontes, e muito mais, né? Eu escolho umas para colocar, e para também a gente divulgar, né, a doutrina espírita, né, que Kardec fala, né, que o melhor que a gente pode fazer pela doutrina é a divulgação. Aí no capítulo 3, Projeto de Vida, no 4º capítulo, Tufo fala: a volta do homem à vida corporal tem por objetivo seu melhoramento, o engrandecimento de seus conceitos ainda tão reduzidos pela ótica das ilusões terrenas. Compreender que é um binômio corpo-alma, que tem um destino à perfeição e que a vida na Terra é um aprendizado, são as lições que lhe permitirão romper com os estreitos limites da visão materialista. Semelhantes conquistas interiores exigem preparo e devotamento, a fim de consolidarem-se como valores morais capazes de levá-lo a cultivar projetos enobrecedores,
com os quais possa, pouco a pouco, renovar seus hábitos de vida. Muito esforço será pedido para o desenvolvimento dessas qualidades espirituais no coração humano. Uma semana na Terra é composta por 10.080 minutos, tomando por base 90 minutos como o tempo habitual de uma atividade espiritual, voltada para a aquisição de noções elevadas e ainda levando em conta que raramente alguém ultrapassa o limite de 2 ou 3 reuniões semanais, encontramos um coeficiente de, no máximo, 270 minutos de preparo para a implementação da renovação mental, ou seja, pouco menos de 3% do volume de tempo de uma semana inteira. São nesses momentos que se angaria forças para interromper a rotina mental do homem comum. Por isso, necessitamos tanto das tarefas espíritas para fixar valores, desenvolver novos hábitos e alimentar a mente de novas forças, tendo em vista a espiritualização, a qual todos devemos buscar em favor da felicidade e da paz. A superação da rotina materialista exige esforço, mas também metas, ideais e comprometimento. Eu gostei muito desse texto para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. E vamos pensar nesses 3%, né? Se nós já estamos conseguindo chegar nesses 3% das horas por semana. Né? E eles já podem ganhar forças para interromper a rotina mental do homem comum. Já pode quebrar, né? Quebrar muitas algemas nossas, né? Do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Das nossas imperfeições. Eu espero que a gente consiga pelo menos 3%, né, gente, por semana. É isso que eu desejo a todos vocês, que Jesus, na sua infinita misericórdia, ampare e socorra a todos nós. Maria Santíssima, nossa doce mãe, cubra todos nós com seu manto sagrado, nos ajudando na nossa reforma íntima tão necessária. Ok, Miriam. Muito obrigado, viu, Miriam? Mais uma vez pela participação conosco aí, né, pelo seu envolvimento, nos trazendo aí, né, essa interpretação, né, essa sua boa vontade. E só lembrar do Chico, a gente conseguir esse 3%, né, do Emmanuel, disciplina, 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 né? E nós vamos conseguir. Muito obrigado aí, viu, Marinha? Até a próxima. Agradeço. Então, tá ok. Bom, pessoal, finalizando, eu vou trazer para vocês, né, os 3 recadinhos que nós, 3 ou 2, né, que nós temos aí para vocês, e inclusive já foram colocados aí no grupo, né, da palestra online, que é a contribuição que nós estamos pedindo dos temas, né, para o ano que vem, das palestras do ano que vem. Ainda estamos aí aguardando, né, as sugestões, podem nos enviar pelo WhatsApp, né, lá no grupo de palestra online, e estamos aguardando, viu? As sugestões de todos aí. E temos também, né, lá no palestra online, colocamos lá, né, 2 cartazes, né, todos 2 da festa junina. O primeiro cartaz é pedindo a contribuição, né, dos alimentos, né, para fazer o potinho, né, fazer o nosso pote lá, formar o nosso pote. Então, tem vários alimentos lá, inclusive tem um contato, né, da pessoa que vocês podem fazer o contato para conversar sobre a arrecadação desses alimentos, que é a Juliana Mara, ok? E o segundo cartaz, né, fala da data lá, né, da data até dia 20/7, que é a última data para fazer os pedidos, e também dia 24, que vai ser, né, a nossa festa julina, né, que vai ser online, e contamos aí com a participação de todos, né, com muita alegria, né, vamos fazer esse acontecimento. E o objetivo, né, dessa festa julina também é para, né, até o tema nosso hoje, né, que é o necessário, né, para manter a casa de Miramês, né, manter lá as suas necessidades, né, manter as famílias assistidas, é um dos objetivos, né, desse evento aí, ok? Mais algum recado, Wagner? Ou são esses aí mesmo? Não, seriam só esses mesmo. Tranquilo, então. Então, nós vamos pedir o Wagner para trazer, né, a música, né, de fechamento para nós, e em seguida, você faz a prece por nós, Wagner?
Ok. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em vosso nome, para mais essa noite de estudo, de aprendizado, que as vossas bênçãos possam recair sobre todos os lares aqui representados, e sobre aqueles lares também que por algum motivo não puderam estar aqui representados. Nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes para as mensagens que aqui foram trazidas, para as vossas mensagens, e dessa forma, internalizando-as, possamos ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, contribuindo para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Obrigado, Wagner. Obrigado, Miriam. Uma boa noite a todos e até quarta-feira, né, para a próxima palestra. Boa noite Okay? a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Tchau, Deus boa todos. noite. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.